E, enfim, acho que fechando a questão da tirania dos especialistas. Tivemos meia hora só sobre tirania dos especialistas, foi bastante coisa. Indo agora para o Poeira da Glória, deixa eu pegar ele aqui. É um livro gigantesco, um grande livro, que trata sobre a literatura brasileira, mas não é só uma crítica literária, meio que também uma crítica do próprio brasileiro, por assim dizer, né, relacionando com a literatura. É um livro de interpretação do Brasil. Ele foi vendido como um livro de crítica literária por uma questão mercadológica. Senão, não teria como nem sequer chegar às prateleiras. São as concessões que a gente faz para ter o livro publicado. Né? Não que não tenha nenhum problema com o texto. O Carlos Andreasa foi um editor impecável comigo e publicou o livro como eu sempre quis. Mas o fato é que ele não é um livro sobre crítica literária e não é um livro exclusivamente sobre literatura. Ele é um livro sobre o próprio Brasil, vista pelo prisma da literatura, porque o argumento principal do livro é: se você tem uma imaginação moral bem educada, e você pode vislumbrar esse tipo de imaginação pelos grandes clássicos da literatura, você tem condições de você, vamos dizer assim, reformar o país. E o que eu vou mostrar em A Poeira da Glória é que a situação em que o Brasil se encontra nos últimos 100 anos, pelo menos desde o modernismo brasileiro de 1922, é uma situação lamentável, porque o nosso imaginário, né, a nossa imaginação moral foi deturpada, cortando absolutamente qualquer tipo de vínculo transcendente, e, sobretudo, com a perda da questão da liberdade interior como fundamento das liberdades políticas e sociais e econômicas de uma verdadeira democracia. Sim. E eu queria perguntar que, logo com o primeiro exemplo que tu traz no livro, que é a questão do Machado de Assis, que provavelmente é o nome mais conhecido da nossa literatura, acho tanto aqui dentro como tu lá fora, que traz uma visão que pode até ser um pouco entendida como polêmica, por assim dizer. Polêmica? Os caras não passaram desse trecho. Teve, como é que é o nome daquele cara lá? Ele até me segue no Twitter, o Sérgio Rodrigues. Tive ojeriza do que Martim Vasques da Cunha fez com o Machado. Milton Ratum, num evento, ele não citou meu nome, né? Mas não, tem um rapaz que escreveu um livro vermelho, de grossas páginas. Eu li o que ele escreveu sobre Machado de Assis, é absolutamente nojento. É legal que tu comenta que até o teu professor de literatura não iria gostar do livro que... Eu nem sei, cara, você sabe que até hoje, você falou isso, eu pensei semana passada, será que o Ricardo, que é o professor de literatura, para quem eu dediquei o livro, ele alguma vez leu o livro sobre ele? Provavelmente não, porque eu nunca recebi ligação, né? Aliás, é impressionante, esse livro tem duas coisas. Uma é que eu nunca recebi ligação do meu professor de literatura, para agradecer, provavelmente se ele leu, deve ter odiado. Mas, cara, ele foi um sujeito que me apresentou a literatura, né? E eu não sou ingrato. Eu posso ser um filho da puta, mas eu não sou ingrato. Aí o que acontece? E a outra foi que o nome, né, do livro, aliás, o título quem deu foi o Carlos Andreasa. Tinha um outro título, que eu nem me lembro qual era, mas não era um bom título. E aí o Carlos Andreasa que batizou o nome e eu aceitei na hora. É para isso que serve um editor, né? Tirar você de certas besteiras na hora. Outras besteiras você aceita, mas o editor fala, não, o título, que tal esse título aqui? Não, tudo bem. E o título, na verdade, é uma homenagem ao Otto Lara Rezende, né? Que você lê o livro, espero inteiro, né? Sim, e aí... É meio assustador o tamanho, mas sim, tem os marcadores aqui. E aí, o grande herói do livro é o Otto Lara Rezende, né? E o título é uma homenagem ao Otto Lara Rezende, que tem um texto chamado A Poeira da Glória. E eu pensei que até hoje não teve nenhum, não que eu queira, tô nem aí, mas tem um herdeiro do Otto Lara para chegar e agradecer. Cara, você botou meu pai como herói, meu avô, meu bisavô, seja lá o que for, obrigado, né? Porque hoje em dia o Otto Lara Rezende, exceto por um outro relançamento da Companhia das Letras, é um sujeito que é praticamente esquecido, né? E ele é visto como um escritor de contos que tinha uma obsessão pelo mal, naquela coisa meio, né,
interior de Minas Gerais, e ele escreveu um romance que ele mudou várias vezes durante 40 anos e publicou a versão definitiva só depois de morto, ainda inacabada, chamado Braço Direito, e que era um sujeito que, meu Deus, ele tinha uma verve, uma inteligência espetacular, mas o fato é que Otto Lara Rezende é um gigante da literatura brasileira no mesmo patamar do Guimarães Rosa. Aliás, a minha heresia suprema no Poeira da Glória não é nem ter a crítica sobre Machado de Assis, mas sim colocar Otto Lara Rezende como alguém superior a Guimarães Rosa, né? Eu queria muito que o Sérgio Rodrigues e o Milton Ratum ficassem putos com isso, não com o que eu escrevi sobre Machado de Assis. Até porque, para quem não sabe, eu começo o livro falando que Machado é um gênio, escrevia muito bem, era um mestre da técnica, só que Machado de Assis era um cara mesquinho, ressentido, e que ele tinha uma vida interior insípida, porque ele foi, na verdade, um funcionário público de carreira que dedicou a sua vida inteira em relação à arte. E um dos temas do livro é justamente quando o artista ele só se preocupa com a arte e não se preocupa com o belo e o verdadeiro, né? O Poeira da Glória é uma defesa de uma arte que entende que a grande arte tem um fundamento moral, mas não é moralista, né? Mas que você não pode deixar de ver o ser humano na sua dignidade, na sua honra, na sua beleza, né? Você tem que ver o ser humano em tudo isso, e é uma coisa que a nossa literatura, principalmente a contemporânea, perdeu por completo, seja do lado da direita, seja do lado da esquerda, tá? E o que acontece? O Poeira da Glória é uma interpretação de um Brasil que infelizmente, eu acho que está cada vez mais atual do que nunca. Porque olha só os nossos últimos 10 anos. Ficamos entre um condenado, depois um louco e voltou o condenado. Hã? Exato. As pessoas se esquecem disso. As pessoas, eu acho impressionante que os intelectuais, os jornalistas, os escritores, o Lula voltou, o amor voltou, a democracia voltou, tá. Mas, cara, o cara é condenado! He went to the fucking jail! Entendeu? E não é que ele foi inocentado, foi uma questão técnica ali, foi como diria o aluno do professor Raimundo, um somebody love que fizeram, entendeu? Para tirar o cara porque não aguentavam o louco, o demente do Bolsonaro. Se isso não é o que eu mostro em A Poeira da Glória, ou seja, a escolha entre um ladrão e um louco, eu não sei mais o que é, entendeu? Você acabou de assistir a um corte do meu canal. Não se esquece de curtir o vídeo, deixar um comentário e fazer a sua inscrição.